Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre o módulo de plantações. Aula 5. Armazenamento das produções. Aí mandou Sofia, minha esposa, para que eu faça a aula 5, armazenamento da produção. O que você planta é a primeira coisa. O que você deseja plantar. E se a sua produção vai escoar na hora, você vai, como é aqui. Aqui a gente colhe, por exemplo, ápio e no outro dia já vem buscar. A gente armazena milho, a gente armazena feijão, a gente deixa guardado a madre de ápio para as vacas também. E cada sembra é um tipo de armazenamento. O milho, por exemplo, a gente guarda em sacos, guarda ele granado ou desgranado, ou seja, na espiga ou fora da espiga. E tem que ser num lugar seco, um lugar que não tenha muita umidade, um lugar onde não tenha calor excessivo e um lugar onde ele vai se manter por vários meses, a não ser que tenha rato. Você não pode ter rato dentro do seu silo onde você vai guardar as coisas, ou em saco, no forro, ou onde seja. O bom para armazenar a produção é ter gato na casa, porque o gato acaba com os ratos e não come as suas sementes. No caso do milho, se armazena desta maneira. No caso do feijão também, todos os grãos são uma maneira muito parecida. A batata já não dura muito tempo. Agora, para armazenar, por exemplo, a soja, o milho, o feijão, de uma maneira mais profissional, teria que ter silos na sua casa ou silos na sua comunidade. Você pode ser sócio de uma cooperativa aí no Brasil e ter o seu grão armazenado em silos. Essa é uma opção. A outra opção é armazenar a produção de maneira caseira, a sua produção que você vai se alimentar ou que você vai guardar para semente. Nesse caso é como eu falei, lugar arejado, lugar seco, um lugar onde você pode observar a sua produção e que ela não tenha nenhum tipo de dano maior. O melhor da produção é consumir quando colher, mas nem sempre é fácil. A gente tem que estocar, às vezes, comida de uma época até que venha outra época. Aqui, se a gente não estoca feijão, por exemplo, a gente tem que esperar até a época da colheita do feijão no outro ano para comer feijão. Então, o estoque das comidas é muito importante. Se você planta arroz, a mesma coisa. Então, o armazenamento da produção é importante. Mas onde começa o armazenamento da sua produção? O armazenamento da sua produção começa antes de você começar a produzir. Nunca esquecer que antes de você começar a produzir, você já tem que ter estudado onde você vai estocar, onde você vai armazenar a sua produção. Isso é importantíssimo. A Sofia também estava me lembrando uma questão. Qual é, Sofia? Pode falar. Que para o milho, para armazenar o milho, tem que estar bem seco. Ele não pode estar verde, tem que estar bem sequinho para que ele dure muito tempo mais. Ele dura, quanto mais seco o milho, melhor é de armazenar. Então o feijão, a mesma coisa. Você pode ter mini silo, por exemplo. Aqui a gente tem uma, como chama aquela tora de madeira, meu amor? Troja. Não, essa aí que está aí na frente de casa, meu amor. Cajón. Cajón. A gente tem uma tora de madeira aqui, fechada em cima com madeira, onde dá para guardar a produção. Hoje é a casa dos cachorros, mas a gente pode guardar a produção nela. Existem várias maneiras, várias formas de você guardar a produção, até mesmo em baldes, em potes de 200 litros de plástico. É possível guardar a produção desde que esteja seco. Então você tem que pesquisar o que você planta, como guardar e quanto tempo dura, guardando nas melhores condições. Porque não adianta também você guardar a produção ao tempo limite da produção e acaba
estragando, ou acaba no tempo limite, ela já está madura demais, ou não está boa para uso. Então tem que ter muito cuidado, essa parte do armazenamento da produção é muito importante, e que eu indico para vocês é comercializar na própria colheita. Já deixam certo para fazer a comercialização, para levar ou para virem buscar no seu sítio já na próxima colheita. Deixa para armazenar os produtos como a semente que você vai replantar ou o produto que você vai consumir em sua casa. E o restante venda, porque as pessoas que compram e vendem, elas sim já têm uma maneira profissional de armazenar em silos a sua produção. Ou de já escoar com a comercialização, levando direto para o consumidor final. Então tem que ter muito cuidado antes da colheita, saber para quem vai vender, quando ele vai vir buscar e enquanto isso onde você vai armazenar. Embaixo de uma lona negra, com sol, estraga. Tenha cuidado então com a sua produção, tenha muito cuidado, porque a produção é o ouro de quem vive no campo. Seja metódico, faça as coisas na sua produção com toda uma metodologia. Escreva primeiro, faça um planejamento. Quando vou sembrar, que tipo de terra que vou usar, o que vou plantar para cada clima, como a gente já falou agora nas aulas anteriores, mas cuidar muito com o armazenamento da produção, que isso é muito importante para o seu pequeno negócio e para a sua pequena plantação. Tenha muito cuidado e plante com alegria, porque se você tem tudo planejado, o resultado é o sucesso que você vai ter na sua produção. Não há sucesso sem planejamento. E não há como começar nada, nenhuma plantação sem um planejamento. Tenha cuidado com isso e boa sorte. Vem com a gente.